Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Até aqui, nós temos visto no capítulo 5 de Eclesiastes, nós temos visto que o dinheiro, quando ele é mal utilizado, o que ele traz para nós? Um dinheiro mal utilizado, um dinheiro mal administrado ou mal conquistado. Como é? O que ele traz para nós, né? Nós vimos no versículo 8 e 9, só recapitulando, versículo 8 e 9, nós vimos que esse tipo de riqueza só traz mais opressão e injustiça na sociedade. Só vemos opressão e injustiça. Pessoas querendo se enriquecer cada vez mais, oprimem e são injustas em relação ao seu semelhante. Também vimos no versículo 11 que o dinheiro proporciona a compra de muitos bens, mas justamente por isso, para cuidar desses bens, ele também exige muitas pessoas para administrá-lo. E para manter essas pessoas, você vai gastar mais dinheiro. Então, boa parte do que você ganha, você vai perder, porque você está pagando alguém para cuidar, para te ajudar a cuidar do que você tem. E no meio dessas pessoas podem vir muitos parasitas. E a pessoa, quanto mais rica ela é, mais tendência a atrair parasitas, pessoas que querem aproveitar dela. Com mais facilidade isso acontece, né? Também vimos no versículo 12 que a pessoa que está fazendo de tudo para ficar rica, o desejo da vida dela é se enriquecer, e quando ela consegue se enriquecer, ela começa a ficar perturbada e não tem um sono tranquilo, porque o sono dela é perturbado pelas preocupações, o medo de uma crise, o medo de alguém lhe roubar, ou ele perder o que ele conquistou. É muito comum a pessoa tendo dinheiro para comprar uma boa cama macia, mas não conseguir comprar um bom sono, por causa da preocupação, né? Versículo 13 a 17, nós vimos também que o dinheiro mal administrado, ou o dinheiro mal ganho, a prosperidade que ele traz é ilusória, é uma prosperidade passageira, e às vezes nem dura a vida da pessoa. É muito comum a pessoa ficar rica e de uma hora para outra ela perder tudo. Ela passou a vida ganhando dinheiro, trabalhando para ganhar mais e mais dinheiro, para se enriquecer, conseguiu ajuntar alguma coisa, veio uma mudança na economia do país, e aquele monte de dinheiro que ele tem agora não passa de um monte de papel inútil. Lembra do plano Collor? Lembra da nossa moeda? Eu era criança nessa época, mas eu lembro, era cruzado novo, cruzado real, cruzado não sei o que, aí até que veio o real e se estabeleceu. Mas olhamos para a nossa moeda e ela se desvaloriza o tempo todo, ou seja, a prosperidade que o dinheiro promete, que a riqueza promete, é ilusória. É ilusória. Bem, vamos agora para o versículo 18 e 19, que eles tanto concluem o capítulo 5, como também já iniciam o capítulo 6. Até mesmo na sua Bíblia você vai ver que não há uma divisão, não há nenhum título dividindo aí o versículo 20 e o versículo 1 do capítulo 6, não há nenhuma divisão, é um corpo só. E você vai entender o porquê disso, porque agora no versículo 18 a 20, Salomão vai mostrar para nós a seguinte verdade: de Deus nós recebemos não só nos bens materiais, não é somente Deus não somente nos dá a condição de adquirir bens materiais e riquezas, como também dele nós recebemos a capacitação, a capacidade de desfrutar dessas coisas. A partir do capítulo 6, versículo 1, ele vai mostrar o contrário. Ele vai mostrar casos de pessoas que foram agraciadas e conseguiram ter muitas posses, muitos bens, porém Deus não deu a elas a capacidade de desfrutar desses bens.
Aquela pessoa que nadou e morreu na praia, né? Ganhou dinheiro, mas não conseguiu desfrutar dele. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Desfrutar em vez de acumular. As pessoas pensam que ser ricas é ajuntar mais, cada vez mais. Quanto mais dinheiro eu ajuntar, mais rico eu sou. Eu vou mostrar para você que se você não desfruta do que você tem, mesmo que seja bem menos do que aquilo que você gostaria de ter, mas se você não desfruta, você não está sendo sábio. E se você, mesmo não tendo tudo aquilo que você gostaria de ter, mas já consegue desfrutar do pouco que você tem, você vai encontrar satisfação para o seu coração. E você vai estar agindo da forma que Deus quer que você haja. Vamos lá? Vamos ver o texto? Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, vamos abrir a Tua palavra agora. Vamos ler a Tua palavra. E vamos meditar nela. Mas pedimos ao Senhor que não somente abra a Tua palavra aos nossos olhos, mas também abra os nossos olhos e o nosso coração diante da Tua palavra. Tem misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, e lhe deu poder para deles, riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Olha que texto maravilhoso. Anteriormente, no capítulo 2, do versículo 24 a 26, e também no capítulo 3, versículo 22, Salomão já havia chegado a essa conclusão, de que é melhor você ter pouco e desfrutar desse pouco, e ter alegria no seu coração, do que ter muito e não conseguir fazer nada com isso, e não desfrutar como deveria. Tem tanto, mas não consegue, não sabe por onde começar a desfrutar, e aí passa os seus dias sem desfrutar do que conseguiu. Então Salomão diz: isso aí é perda de tempo, é correr atrás do vento. Mas se você sabe desfrutar do pouco que você tem, se o que você tem é algo simples, pouco, mas você desfruta disso com alegria, você vai viver feliz. Então, desfrutar diariamente daquilo que Deus nos concede, como por exemplo uma refeição em família, uma pausa para tomar um sorvete entre um trajeto e outro. Você está indo resolver coisas, eu vou sair do banco e vou lá no cartório resolver algumas coisas, e no meio do caminho eu encontro uma sorveteria, vou tomar um sorvete, coisa baratinha, eu vou tomar um sorvete, coisa barata, né? Vou lá, compro um sorvete e tomo, desfruto disso. Ou então, um irmão te chama para um café, e você vai tomar café com esse irmão, vai bater um papo com esse irmão, conversar com ele. Ou um irmão te chama para ir pescar, né, Paulo? Beleza, delícia, bom demais. Coisas simples da vida, que não custam caro, que não é uma coisa absurdamente cara, qualquer um de nós consegue, e a gente para aproveitar. Ou então, você não saiu de casa, nada disso, você está lá na sua casa com a sua família, sentado ao sofá, conversando. Ontem eu descobri uma coisa, que eu não sabia que era tão gostoso, e eu quero continuar fazendo. Lá na casa do nosso irmão Paulo e Ana, alguns a conhecem por Carol, né? Eu a conheço por Ana. Ontem lá,
Quando eu cheguei para o aniversário da pequena Jojo, estava a Eliana montando um quebra-cabeça. Você sabia que aquele foi o primeiro quebra-cabeça que eu montei na minha vida? Parei para montar mesmo, de fato? Pelo menos que eu me lembro, né? Acho que foi o primeiro quebra-cabeça. Eu estou com 52 anos. Que negócio gostoso. Coisa simples. Mas o mais gostoso, sabe o que foi? Foi ver as risadas da Eliana, né? Quando ela ia montando as pecinhas ali, às vezes a gente montava errado, ela ria. Divertido, coisa simples da vida. E aí o salmista nos lembra disso: Senhor, eu não ando atrás de coisas grandiosas, nem coisas grandiosas demais para mim, pelo contrário, eu sosseguei a minha alma, como uma criança que é desmamada, que procura o colo de sua mãe e dorme no colo de sua mãe. Então é a minha alma para comigo, eu estou sossegado diante do Senhor, estou aproveitando as coisas simples da vida. É tão gostoso, coisa simples. E é disso que Salomão está falando aqui, né? A vida, ela deve ser desfrutada com alegria em nosso coração, em vez de ficarmos agitados, querendo mais e mais dinheiro para adquirirmos ou fazermos algo que, com o dinheiro que temos atualmente no bolso, nós não temos condições. Eu gostaria muito de fazer uma viagem, mas eu não estou com dinheiro para isso. Então eu vou correr atrás de dinheiro, ter mais e mais dinheiro para poder fazer essa viagem. Não deu para fazer a viagem que você queria, mas dá para ir em outro lugar mais perto, né? E dá para ser feliz também. O problema nosso é que a gente vê muito Facebook, né? E no Facebook a gente vê as pessoas viajando, indo para um lugar. E a maioria dos casos foi uma viagem que a pessoa fez há alguns anos atrás e pôs a foto novamente. Aí você acha, nossa, mas está viajando de novo. Inveja, não é assim? É muita infantilidade, não é mesmo? Mas olha o que o texto diz, versículo 18: eis o que eu vi. Então Salomão chega a essa conclusão. Essa é a conclusão que eu cheguei. Olha só o que eu entendi. Eis o que eu vi. Qualquer alegria nessa vida deve ser vista como uma dádiva de Deus. É isso que ele está dizendo. Eis o que eu vi. E o que ele vê foi que qualquer alegria que você tiver nessa vida, por mais singela que ela seja, é uma dádiva de Deus. Hoje você riu de uma coisa boba, uma criança fazendo alguma coisa, e você riu daquilo, você achou aquilo engraçado, aquilo te trouxe uma certa alegria, né? Não uma alegria maldosa, é claro, mas uma alegria assim, coisa linda de se ver. Louve a Deus por isso. Essas flores aqui sobre a mesa, eu vejo as irmãs, né, vindo aqui, tirando foto, né? São coisas simples da vida, tão belas. Mas não, a gente quer coisas grandiosas, quer coisas volumosas, algo que chame a atenção. Não. Salomão diz, foi isso que eu vi. E o que ele viu? Qualquer alegria nessa vida deve ser vista como uma bênção, como uma dádiva de Deus. Por isso ele descreve essa bênção como uma coisa boa e bela. Tudo que Deus faz é bom. Agora, para nós, bom tem o conceito de algo agradável, né? Não quero fazer inveja em você não, mas eu ganhei um pão da nossa irmã, ela fez um pão, coisa mais linda, né? Nós vamos comer, bom demais. Então aí a gente tem a ideia, não, isso é bom. Agora, se ele tiver estragado, ele é ruim. Se ele tivesse estragado, né, ele é ruim. Mas esse não é o entendimento da Bíblia, quando Salomão fala que coisa boa e bela. O bom aqui não é apenas algo agradável, é algo que cumpre uma finalidade, é algo que foi feito por Deus com um objetivo específico. E essa coisa então cumpre esse objetivo de Deus. Por isso que a pessoa boa ou o bom aos olhos de Deus é aquele que obedece a palavra dele. Porque todos nós fomos feitos para obedecer a palavra do Senhor.
E uma pessoa boa é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, porque está fazendo aquilo para o que ele foi criado a fazer. Então, quando Salomão diz algo bom, eis uma coisa boa e bela, ele está dizendo que tudo que Deus faz é bom, tudo é de conformidade com o caráter dele, que é bom. Até mesmo algo que para nós seja desagradável, como por exemplo a morte de um ente querido, ou uma enfermidade que nos acomete. Se Deus permitiu isso, Ele tem um propósito, e nós jamais devemos questionar a sabedoria de Deus, jamais devemos refutar ou reclamar do que Deus está fazendo. Pelo contrário, porque o que Deus está fazendo é bom, e não somente bom, é também belo. E a beleza aqui não é só a beleza, a aparência, é belo no sentido de expressar o caráter de Deus, os atributos de Deus, que é glorioso, que é santo, que é puro, né? Os simples atos de comer, beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, árduo e cansativo, debaixo desse sol, diz Salomão, deve ser aproveitado e desfrutado deliciosamente. Eu sei que você está sonhando com a picanha, mas está dando para comprar só ovo. Coma ovo com alegria. Coma ovo com alegria, é bom para a sua saúde, faz bem para você. E agradeça a Deus quando você estiver comendo ovo. Quando der para comprar picanha, coma, mas isso não é a grande questão da sua vida. Estou falando isso porque a gente ouve muito, né? Que a coisa está feia, está mesmo. Mas ainda está dando para comprar, está dando para comer. Mesmo que não seja aquilo que você gostaria, que seja com alegria. Desfrute disso. A sua felicidade não está em algo que você não deve estar em algo que você quer conseguir ou acha que precisa. Ela já está nas suas mãos. É aquilo que Deus já te deu. São dádivas que Deus já te deu. Desfrute delas. E desfrutando com gratidão no seu coração, você vai ver alegria de verdade na sua vida. Você vai desfrutar de verdadeira alegria no seu coração. Se o homem entender que a vida dele, por muitos anos que ele viva, por mais que ele viva, são poucos dias, como diz Salomão, são poucos dias. Então a gente não tem tempo para ficar perdendo tempo com ilusões. Vamos desfrutar do que é real. O que está hoje em minha mão, vou desfrutar disso com alegria, com gratidão em meu coração. Vou me regozijar diante do Senhor e louvar ao Senhor por isso. E bendizer o Senhor por isso. A nossa vida é muito curta para a gente perder tempo com ilusões, com desejos que a gente sequer consegue aproximar deles. E preste atenção, não vou nem pôr a culpa em Satanás, não é que eu esteja defendendo ele, eu quero mais que ele vá para o inferno mesmo, não estou preocupado com Satanás, não estou defendendo ele não. Mas a maioria das vezes, essas ilusões são o nosso próprio coração fazendo isso. É o nosso coração ingrato, o nosso coração que não que é ingrato para com Deus, que é rebelde, que não se satisfaz com o que Deus lhe deu e está correndo atrás de algo mais e quer outra coisa e vive sempre correndo. É igual aquela história do pote de ouro no fim do arco-íris, né? Só vai correndo, mas nunca chega lá. Para com isso, meu irmão. Sua vida é muito breve para você perder tempo com essas coisas. Então, quando você estiver ali comendo, bebendo, se alegrando com as coisas que Deus permitiu você conseguir, bendiga o nome do Senhor, louve ao Senhor por isso, fique alegre, fique contente.
porque aí você estará cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, você estará glorificando a Deus, e nós fomos criados para glorificar a Deus, desfrutar dele e gozar dele para sempre, nos alegrar nele por todo sempre. Entendeu agora o bom e belo? A coisa boa e bela é isso. Você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. E como é que você faz isso? Nas coisas simples da vida, no dia a dia. Você não vai glorificar a Deus somente com aquelas grandes oportunidades da sua vida. Puxa vida, pastor, eu passei num concurso onde era 10 por 1, 10 candidatos por uma vaga, e eu passei, glória a Deus por isso. Amém, foi Deus mesmo que te abençoou, não tenha dúvida disso, porque toda dádiva, todo dom, toda bênção vem de Deus. Mas você tem essa mesma disposição no seu coração, quando você acorda pela manhã, e ao comer o seu pão com manteiga, e tomar o seu pingado, seu leitinho com café, você tem essa mesma alegria no seu coração de dizer, puxa vida, Senhor, não me faltou o alimento, que bênção, louvo ao Senhor por isso, eu tenho um café da manhã para comer, e começar o meu dia, obrigado, Senhor, por isso. Você faz assim? Coisa simples da vida, meu irmão. Mas a gente pensa que, bem, eu só vou glorificar a Deus, eu só estarei glorificando a Deus se na minha mesa for um banquete, e aí nesse banquete, aí eu vou olhar para tudo aquilo e dizer, Senhor, muito obrigado por tudo isso. Lembra que eu falei da ceia agora há pouco, ser algo simples? Olha essa mesa, como ela é simples. Nós não damos graças a Deus, e não demos graças a Ele pelo pão e pelo vinho, pelos elementos em si, mas nós louvamos a Deus pelo que eles representam, o Senhor Jesus, por quem eles nos fizeram lembrar, o Senhor Jesus. De quem eles nos fizeram lembrar? O Senhor Jesus. É por Ele que nós damos graças a Deus, mas é uma coisa simples diante dos nossos olhos. A simplicidade de um momento, de você estar do lado do seu cônjuge, abraçado com ele, talvez assistindo um filme bom, ou simplesmente ali conversando, é bênção do Senhor. Esse texto é um convite, é um chamado, não é um convite, é um chamado à gratidão. Porque se você ficar rico, eu tenho dito isso, se Deus abençoar e você ficar rico, é Deus quem te abençoou. Você agiu certo, você administrou corretamente os seus recursos, e Deus foi abençoando e prosperando, e você foi aumentando a sua riqueza. Bênção do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Alegria, e quanto mais você louvar a Deus, mais alegria você sentirá no seu coração. Essa é a sua porção, como diz o texto, essa é a sua porção, de receber de Deus a sua porção, ou seja, aquilo que Deus te deu para você desfrutar e saborear, momento a momento da sua vida, um dia de cada vez. As facilidades dos nossos tempos, como por exemplo cartões de crédito, são um veneno para a nossa confiança em Deus. Quando não existia esse negócio de cartão de crédito, as pessoas tinham que aprender a esperar, a juntar o dinheiro para comprar o que precisavam ou o que queriam comprar, não era mesmo? Hoje não. Hoje, com cartão de crédito, você vai lá, parcela em 20, 30 vezes, e você já tem o objeto. Quando você termina de pagar o objeto, ele já está todo estragado. Mas onde está o problema nisso? A gente não espera mais o tempo de Deus.
A gente não espera mais as oportunidades chegarem para nós como dádivas do Senhor. Nós antecipamos. Nós antecipamos. Mas não antecipamos a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor vem quando Ele quer, não quando a gente quer. E aí então, olhamos para a realidade que Deus, Ele não dá para você a comida do ano inteiro hoje. Ele dá o pão de cada dia. Se Deus te desse toda a comida de 2025 hoje, onde que você ia guardar? Como é que você ia armazenar sem estragar? Lembra do maná no deserto? Deus falou, é uma porção diária. No sexto dia vocês vão recolher em dobro, porque no sábado do Senhor, no sétimo dia, eu não darei o pão. Mas colham na medida certa para os 2 dias. Não seja ganancioso, não seja esganado, não seja guloso. Mas sempre tem, né? Uns esganados no meio do povo de Deus. O que eles fizeram? Pegavam mais do que precisavam. No dia seguinte, o que eles pegavam a mais, a Bíblia diz que dava bicho, estragava. Algo que veio do céu pegava bicho e se estragava. Mas se você olhar para a sua geladeira e ver os alimentos que ali estão, como recursos que Deus deu para você, os recursos para você comprar aqueles alimentos, não tem muita diferença. Aliás, não tem diferença nenhuma do maná lá do deserto, porque também veio do céu. Quando disseram para você que as coisas não caem do céu, mentiram para você, caem sim. As coisas vêm de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai Celestial. Se eu tenho comida para comer, se eu tenho alimento, se eu tenho roupa para vestir, se eu tenho uma casa para morar, se eu tenho o que eu preciso para viver, foi Deus que me deu, caiu do céu. Não literalmente, né? Mas caiu do céu, veio de Deus, foi Deus que deu a bênção para mim. E como é que eu tenho o desplante, como que eu tenho a ousadia de reclamar do que Deus tem me dado? Aí eu olho para Israel no deserto, olhando para o maná. A palavra maná no hebraico significa, o que é isso? Que quando eles viram o maná, eles disseram, maná, ou seja, o que é isso? Eles ficaram impressionados, porque o que Deus faz é impressionante mesmo. O arroz que você vai comer hoje é impressionante. Um dia alguém pegou uma sementinha, colocou na terra, virou um pé, uma planta. Que coisa mais impressionante do que isso? E aí alguém teve a ideia de beneficiar aquele arroz, tirar a casca e prepará-lo, empacotá-lo e chegar nas suas mãos. Está caro, eu sei, mas está chegando ainda nas suas mãos. Você vai lá no mercado e compra. Olha, se isso não é uma coisa grandiosa, se isso não é bênção de Deus. O problema nosso é que a gente vai acostumando com as coisas, e conforme a gente vai acostumando, a gente vai desprezando a beleza delas. E conforme a gente vai desprezando a beleza das coisas, a gente vai deixando de ficar admirado. E um coração que não admira, não louva. Porque um dos elementos essenciais da adoração a Deus é a admiração pela grandeza dEle. Vamos em frente. Verso 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. E já ficou claro isso. Não preciso bater nessa tecla com você. Tudo o que eu tenho para a minha sobrevivência nesse mundo é bênção de Deus. Até as coisas que os homens inventaram, como por exemplo os remédios. Uma dor que você está sentindo, você toma um remédio, alivia aquela dor. Bendito seja Deus pelo cidadão que inventou esse remédio e me ajudou aqui, me aliviou a dor. Bendito seja Deus por isso. É bênção do Senhor.
E nós devemos desfrutar dessas coisas com alegria no coração. De Deus, preste atenção, recebemos não só a capacitação para adquirir dinheiro e riquezas, mas também a capacitação para desfrutarmos de tudo quanto esse dinheiro pode comprar. Porque tudo é bênção de Deus. Tão triste quanto passar fome e não ter o que comer, eu particularmente não sei o que é isso. Eu sei o que é ter vontade de comer alguma coisa e não ter, mas passar fome não. Eu vim de uma família humilde, meus pais eram pessoas humildes, a gente tinha uma alimentação muito simples, mas eu nunca dormi com fome. Eu não sei o que é isso. Deve ser uma coisa muito triste você abrir a sua despensa e não encontrar nada para comer. Deve ser algo muito triste, né? Deve ser muito triste isso. Mas pior do que isso é você ter dinheiro, ter posses e poder montar um banquete na sua frente e você olhar para aquilo e não conseguir comer um grão de arroz porque você tem um câncer no seu estômago, ou uma úlcera aqui, qualquer coisa que você põe na boca, aquilo arrebenta com você. Mas você tem dinheiro para comprar qualquer coisa que você quer comer, mas não consegue comer. Triste, não é mesmo? Que adianta receber a condição de adquirir as coisas, mas não conseguir desfrutar delas. Eu sei que eu sei que essa descrição que eu fiz é uma coisa bem trágica, mas toda vez que você e eu não desfrutamos com alegria das coisas que Deus tem nos dado, nós nos comparamos a essa pessoa que tem condição de comprar um banquete, mas não tem condição de saboreá-lo. O pecado no seu coração e no meu coração nos impede de desfrutar com alegria daquilo que Deus tem nos dado. E é por isso que a gente fica murmurando e reclamando das coisas. Coisa boa e bela é saborearmos de uma mesa simples e modesta, como se fosse um banquete farto. Coisa boa não... A comida é simples, mas eu estou ali rodeado por irmãos e amigos num momento delicioso de comunhão, desfrutando e saboreando aquelas coisas, mas saboreando a comunhão com os irmãos. Coisa boa, não é mesmo? Coisa boa e bela é ver um crente usando com sabedoria o dinheiro que ele adquiriu, sem se entregar à avareza, à cobiça e à ganância, guardando cada centavo de forma idólatra. Que a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Coisa boa é vê-lo usando esse dinheiro sem desperdiçá-lo, enterrando-se em dívidas, comprando coisas supérfluas e inúteis, mas em vez disso, ver esse crente agindo com responsabilidade, com generosidade, com frugalidade, ou seja, o coração frugal é aquele coração que está disposto a repartir o que ele tem com alegria, não porque alguém obrigou ele a fazer isso, mas porque ele é movido pelo amor de Deus. Coisa linda de se ver, coisa boa e bela de se ver. E após ter feito tudo isso, essa pessoa traz em seu rosto um sorriso de um coração satisfeito em ter sido canal de bênção na vida de outras pessoas, reconhecendo também que isso é dom de Deus. Até quando você é o instrumento usado por Deus para abençoar alguém, até quando você não é quem está recebendo, mas é quem está doando, isso é dom de Deus, isso é bênção do Senhor. Por isso que a Bíblia nos diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, feliz, bem-aventurado significa isso, feliz eternamente, é aquele que dá em vez de receber, porque ele está fazendo exatamente o que Cristo fez, se doou por nós, para que nós tivéssemos tudo que Ele nos dá hoje. O antídoto contra a insatisfação do dinheiro
que se deseja ter, esse antídoto é a gratidão a Deus. Ah, mas eu tenho, mas eu quero mais, quero mais. Então seja grato a Deus. Vai ser um antídoto, vai ser um santo veneno para o pecado no seu coração, mortificando a ganância do seu coração. Seja grato ao Senhor. Louve a Deus pelo que você tem, ainda que o que você tem não é tudo aquilo que você gostaria de ter. Um coração que reconhece o cuidado de Deus a cada momento de sua vida curta, esse coração desfrutará com alegria do que Deus lhe deu e não se escravizará no desejo de ter mais e mais dinheiro. E aí então Salomão conclui com o verso 20 dizendo: porque não se lembrará dos muitos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ou seja, ele não passará os seus dias preocupado e angustiado em ter mais coisas. Pelo contrário, Deus enche o coração dele com tanta alegria que ele não tem tempo de perder a sua vida com futilidades. Ele vai passar a sua vida sendo útil, ou seja, louvando e engrandecendo e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. Um coração assim, meus irmãos, é feliz de verdade. Um coração assim não saberá nunca o que é ficar abatido. Pode ser que vai ter tristezas e tudo mais, mas um coração assim nunca perde o rumo. Um coração assim nunca erra o alvo, porque o alvo dele é Cristo, o alvo dele é a glória de Deus. Philip Ryken, ele comenta o seguinte: essa profunda descoberta nos ajuda a obter uma visão equilibrada dos nossos bens terrenos. Então, quando você descobre que tudo que você tem é bênção de Deus e você deve louvar e engrandecer a Deus por isso, então você tem uma descoberta, você chega a uma profunda descoberta e faz você entender melhor os seus bens materiais, seus bens terrenos. O mundo criado por Deus, ele continua, está repleto de muitas e ricas dádivas, mas o poder para desfrutá-las não está nas dádivas em si. É por isso que sempre é inútil adorar as dádivas em lugar do doador, que é Deus. A capacidade de desfrutar da riqueza, família, amizades, comida, trabalho, sexo, qualquer outra bênção, vem exclusivamente de Deus. Se você está feliz com o que você tem, está contente com o que você tem, e não tem um coração preso na ganância, é porque você tem exercitado a gratidão a Deus. Pastor, mas eu não sou ganancioso, eu só sou uma pessoa preocupada com o dia de amanhã. Você pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você consegue acrescentar mais alguns minutos à sua vida? Não. Você só tem o dia de hoje. Viva o dia de hoje e viva para a glória de Deus. Olhe para o que você tem, contente-se com o que você tem. A família que você tem, os bens que você tem, louve a Deus por isso. A casa onde você mora, louve a Deus por isso. O salário que você recebe, louve a Deus. Convido você a avaliar o seu coração diante de Deus. E aqui eu quero trazer algumas aplicações práticas para você. Avalie o seu coração na presença de Deus agora, nesse exato momento. Se você até quiser fechar os seus olhos para você não se distrair com nada, fique à vontade, só não durma. Mas avalie o seu coração. Você tem em Deus toda a felicidade e satisfação que o seu coração precisa? Ou no lugar de Deus você tem colocado o dinheiro, as riquezas, os seus planos, os seus desejos? Você está como aquele coração descrito na parábola que o Senhor Jesus contou, do semeador, aquele coração que
é descrito como solo cheio de espinhos. A planta até chegou a nascer, a semente chegou a germinar, chegou até a dar frutos, mas os espinhos, e o Senhor Jesus diz que os espinhos ali são os cuidados do mundo, o amor pela riqueza, a glória desse mundo, sufocaram aquele coração, sufocaram a fé naquele coração, e ele então morreu espiritualmente. Aquela plantinha morreu. Você é essa planta? Avalie seu coração na presença de Deus agora. Não estenda suas mãos ao dinheiro. Ele está ali. Não estenda sua mão a ele. Não faça isso não. Apenas trabalhe todos os dias de sua vida. Um dia de cada vez. Aliás, é só um dia de cada vez que a gente tem mesmo, né? E o resultado do seu trabalho será trazido por Deus. Se Deus quiser você rico, Ele vai fazer, olha o que diz o texto. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. É Deus quem faz a pessoa ficar rica. Se Deus abençoar o seu trabalho e você se enriquecer, louve a Deus por isso. Não fique esperando o dia do pagamento para ficar alegre. O pessoal fala que é o dia do faz-me rir, né? No dia do pagamento todo mundo fica feliz. Mas no dia seguinte está todo mundo triste, porque demorou tanto para chegar, no dia seguinte já não tem mais nada, né? Está feia a coisa. Não ponha seu coração no dia do pagamento. Pelo contrário, viva os outros 29 dias do seu mês com alegria no seu coração, sendo grato a Deus pelo que Deus tem te dado. Ele não vai deixar faltar. Confia nele. Confia no Senhor. Não fique esperando pelo dia do pagamento para ficar feliz, para ficar alegre. Alegre-se cada dia nas simples coisas da vida que Deus te dá. As coisas simples. Uma flor que nasceu no seu jardim, no cacho de uva da sua parreira. As coisas simples da vida. Louve a Deus por isso. Sejam essas coisas grandiosas ou simples, todas elas vêm das mãos de Deus, que tudo faz bom e belo no seu devido tempo. Exercite a gratidão a Deus em seu coração por cada coisa que Ele lhe der. Em cada situação que Ele permitiu você passar, louve a Deus por isso. Seja o vale da sombra da morte, ou sejam as pastagens verdejantes, louve a Deus onde você estiver. A gratidão tornará a sua vida mais leve, mais suave, mais prazerosa. Preste atenção, meu irmão. Nós estamos caminhando para a glória eterna, para a Canaã celestial. Quanto menos peso a gente carregar, melhor será para a gente na caminhada. Quanto menos peso carregarmos, melhor caminharemos. E às vezes a gente está tão sobrecarregado com tantas coisas, que a gente deixa de caminhar com Deus como deveria, ou como Deus queria que a gente estivesse andando. Encerro aqui com as palavras de Walter Kaiser Jr., que ele diz o seguinte: quão triste é os mortais gastarem todos os seus dias trabalhando e suando para receber o gozo que Deus oferece como um dom, se apenas as pessoas o buscassem da maneira que Ele, em seu plano excelente e belo, escolheu dá-lo. Quão melhor seria para nós, quão mais feliz seria o nosso coração, se não somente buscássemos as coisas de Deus, mas também, enquanto estivermos buscando, fazendo do jeito que Deus mandou, obedecendo a Deus. E aí ele continua: a felicidade, o gozo, o prazer e o conhecimento de como toda a essência da vida está integrada num padrão significativo do plano de Deus, estão todos ligados num Deus vivo. E aí ele faz uma paráfrase de João 17,3,
Ele diz assim: conhecer a eternidade de todas as coisas é conhecer o próprio Deus. Lembra que lá no capítulo 3, Salomão falou que Deus colocou a eternidade em nosso coração? A eternidade significa, Deus colocou em nós o desejo dele próprio, buscar a Ele. O problema é que enquanto a gente não busca a Deus, a gente fica buscando as coisas materiais e se perde nas coisas inúteis dessa vida. Mas quando o nosso coração está em Deus, aí então estaremos cumprindo o propósito de Deus, porque Ele nos criou para Ele, Ele nos criou para a eternidade. E quando a gente acerta e busca a eternidade, então a gente acerta o rumo. Mas isso também é dom de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E que o nosso coração seja grato e reconheça a bondade de Deus em cada momento, para a glória dele. Amém.